Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar os nossos estudos de direito tributário. E nada melhor do que iniciarmos falando sobre o objeto de estudo do direito tributário. Direito tributário, como sabemos, é um ramo autônomo do direito que tem os seus princípios próprios e que tem como objeto de estudo a tributação. Dentro da tributação, nós devemos pensar nos elementos instituição, arrecadação e fiscalização de tributos. Esse seria o campo de amplitude do direito tributário. O direito tributário já houve tempo em que ele era parte integrante do direito financeiro. O direito financeiro, ele tem como objeto de estudo a atividade financeira do Estado. E aí, devido ao crescimento do direito tributário, da tributação, que é a principal fonte de renda dos entes da federação, o direito tributário, então, foi destacado do direito financeiro, tornando-se, portanto, um ramo autônomo com seus princípios próprios, como a gente vai ver ao longo da nossa disciplina. E o objeto de estudo do direito tributário é justamente os tributos. E o que são os tributos? Onde nós temos um conceito de tributo? Nós temos um conceito legal de tributos? Sim, temos. E quem nos dá esse conceito é o CTN, por meio de seu artigo 3º, que assim dispõe: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O conceito de tributo cai na prova, Rosali? Sim, cai bastante em diversas provas. E o que eles cobram? Como eles cobram isso? Ora, algumas bancas cobram a literalidade do conceito, ou seja, a literalidade do artigo 3º do CTN. Outras cobram algumas expressões, o significado de algumas expressões que estão contidas nesse conceito e que são importantes. Então, o que faremos agora? Nós vamos falar sobre essas expressões e explicar o verdadeiro significado de cada uma delas. Começamos pela expressão prestação pecuniária. Tributo, pessoal, você paga, via de regra, em dinheiro ou em moeda ou cujo valor nela possa se expressar. Quer dizer, em algumas situações autorizadas pela lei, você pode fazer o pagamento de tributos através de dação em pagamento. Você vai dar bens para pagar tributos, mas são as situações excepcionais que precisam contar com previsão legal, ok? Então, tributo, não se paga tributo com trabalho, não se paga tributo com troca, se paga tributo em dinheiro. E a expressão compulsória, o que quer dizer? Tributo é uma prestação pecuniária, portanto, paga em dinheiro, compulsória, obrigatória. A partir do momento em que você pratica o fato gerador, que é aquela situação fática, aquela situação que acontece no mundo real e que está prevista na legislação tributária como uma conduta passível de sofrer tributação. Você vai praticar um determinado ato e esse ato vai gerar para você o dever de pagar um determinado tributo. Me dê um exemplo, Rosali. Perfeitamente. Quando você adquire a propriedade de um carro e o transfere para o seu nome, né, fazendo o procedimento administrativo junto ao Detran, você praticou o fato que gera a cobrança de IPVA. Então, você será contribuinte de IPVA. Então, ela é uma prestação compulsória. A partir do momento em que você adquire um carro e transfere a propriedade do carro para o seu nome, você não tem a escolha entre pagar ou não pagar o tributo. Você tem que pagar compulsoriamente, sob pena de sofrer as consequências previstas na lei, as sanções previstas em lei. Uma outra expressão importante, pessoal, da gente falar é que não constitui sanção de ato ilícito. Então, tributo não é sanção.
Daí porque as multas aplicadas, por exemplo, uma multa de trânsito, ela não tem natureza tributária. A natureza jurídica da multa não é a natureza tributária. Por quê? Porque tributo não é sanção. Você não será apenado, você não terá a aplicação de uma pena correspondente a um pagamento de tributo. Tributo não constitui sanção, tá certo? Não constitui a sanção por um ato ilícito que alguém pratique. E de outra expressão importante de nós falarmos é que ela é instituída em lei. Aqui, pessoal, esse instituído em lei faz menção ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele vem previsto na Constituição no artigo 150, inciso 1º, e também ele está presente no artigo 97 do CTN. E o que nos diz o princípio da legalidade? Que a instituição, ou seja, a criação de tributos, é matéria afeta a lei, ou seja, é matéria que requer lei. Portanto, nenhum outro instrumento normativo tem capacidade para instituir tributos. A instituição, a criação de tributos é matéria que requer lei, via de regra, lei ordinária, salvo se na definição do tributo estiver definido que se para a instituição daquele tributo será exigida a edição de uma lei complementar. A exemplo do caput do artigo 148 da Constituição, que trata do empréstimo compulsório, que é um tributo que exige lei complementar para sua instituição. Se a legislação nada disser a respeito da exigência de lei complementar, o tributo poderá ser instituído por lei ordinária. E uma outra expressão, uma outra parte do conceito importante de se destacar é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pessoal, essa atividade administrativa plenamente vinculada é o que nós denominamos de lançamento tributário. Quando um contribuinte ele pratica o fato gerador, é preciso que esse fato gerador, ele vai criar uma obrigação tributária, ou seja, uma expectativa de que aquele contribuinte venha a pagar o tributo correspondente àquela conduta que ele praticou. E para que ele possa pagar esse tributo, é necessário que a autoridade fiscal, o fisco, né, a Secretaria de Fazenda correspondente, ela faça o quê? Ela lance essa dívida, ela lance essa obrigação tributária, ela proceda ao lançamento da obrigação tributária. E quando ela faz esse lançamento, ela faz surgir o crédito tributário, que é a dívida tributária propriamente dita, a dívida tributária líquida, exigível. Então, quando você pratica o fato gerador faz surgir a obrigação tributária principal. Para que essa obrigação tributária possa ser exigida, possa ser cobrada, é preciso que ela seja lançada. E quem é que lança? É o fisco. Tá certo? É a autoridade fiscal que tem competência para fazer o lançamento tributário. E quando diz que é uma atividade administrativa, né, é justamente isso, porque quem tem competência para fazer esse lançamento é o fisco, é a autoridade fiscal. E por que ela é vinculada? Porque não cabe aqui discricionariedade. O fisco não tem que decidir se lança ou não lança. Havendo a obrigação tributária, o fisco está vinculado, ou seja, está obrigado a fazer o lançamento tributário, sob pena dele, fisco, sofrer as sanções previstas em lei. Não há discricionariedade. Eu não vou lançar aqui porque o contribuinte é meu amigo, é meu pai, é minha mãe. Não existe isso. Seja quem for o contribuinte, havendo a obrigação tributária, o fisco está vinculado, ou seja, está obrigado a proceder ao lançamento tributário. Então, esses são os principais pontos, os principais aspectos contidos no conceito de direito tributário, de tributo, no artigo 3º do CTN, e que podem e costumam ser cobrados na prova. Tá? Então, as bancas ou cobram a literalidade, e aí você tem que saber esse conceito, decorar esse conceito de tributo trazido pelo artigo 3º do CTN, ou, em outras situações, a banca cobra essas expressões
que acabamos de mencionar e explicar o seu significado. Então, é importante que não só você tenha o conceito de tributo gravado na sua mente, mas que você também saiba explicá-lo, saiba explicar o conceito, né, o conteúdo dessas expressões que nós destacamos aqui. Ainda sobre, é importante dizer aqui que não constitua sanção de ato ilícito, é importante a gente fazer uma ressalva aqui, pessoal, e fazer menção a uma técnica, alguns doutrinadores chamam de técnica, outros chamam de princípio, né? Que é o princípio do non-olet, né? Pecúnia non-olet, ou seja, dinheiro não tem cheiro. O que quer dizer isso? Dinheiro não tem cheiro. Quer dizer que para o direito tributário não importa a origem da renda, não importa a origem do dinheiro, não importa como o contribuinte conseguiu o dinheiro para a prática de determinado fato gerador. Exemplificando, se uma pessoa compra um imóvel urbano, ela se torna contribuinte de IPTU. Para o direito tributário, não importa a origem do dinheiro que ela utilizou para a compra daquele imóvel. Então, vamos imaginar que uma pessoa compre um imóvel e tenha utilizado o dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes para comprar aquela casa. Para o direito tributário, não importa a origem, não importa que o dinheiro tenha vindo de uma atividade ilícita. Isso não é problema do direito tributário, isso é um problema do direito penal. O direito penal é que vai apurar e penalizar e tomar as medidas para coibir a prática ilícita. O direito tributário não vai se preocupar com isso. Uma vez praticado o fato gerador, a pessoa será tributada. E isso tem até uma razão de ser, porque imagina se uma pessoa compra um imóvel, né, e utiliza dinheiro advindo de atividade ilícita. Ora, ela já está praticando uma ilicitude. E se ela ainda fosse dispensada de pagar o tributo, no nosso exemplo IPTU, porque a casa foi adquirida com dinheiro de atividade ilícita, ela estaria sendo beneficiada, porque uma pessoa que comprou um imóvel, né, utilizando dinheiro proveniente de seu trabalho honesto, teria que pagar o IPTU, e uma pessoa que adquiriu um imóvel, e possivelmente um imóvel é mais luxuoso, um imóvel mais caro, e utilizou dinheiro proveniente de uma atividade ilícita, seria dispensada do pagamento do IPTU. Então, de certa forma, o Estado estaria prestigiando aquela pessoa que adquiriu um imóvel com dinheiro da atividade ilícita, em detrimento de uma pessoa que adquiriu um imóvel usando recursos adquiridos licitamente. Então, para o direito tributário, pessoal, não importa a origem do dinheiro. Dinheiro não tem cheiro, pecúnia non olet, ok? Então, ele vai tributar e a origem do dinheiro, a ilicitude da conduta que gerou aquele dinheiro é problema do direito penal, não é uma questão que impeça a tributação, ok? Até porque tributo não é sanção de ato ilícito. Então, se o Fernandinho Beiramar tiver propriedades no nome dele ou no nome de terceiros, essas propriedades sofrerão a mesma tributação do que todas as demais em nome de pessoas que não são criminosos, ok? Então é importante falar isso. Se alguém perguntar, se uma questão de prova perguntar sobre pecúnia non olet, para o direito tributário não importa a origem do dinheiro, não importa a origem do bem. O dinheiro não tem cheiro. Praticou-se o fato gerador, tá certo? Então, por essa razão, será tributado. Até porque, pessoal, o direito tributário, ele vai ter lá um caráter de você avaliar riqueza, patrimônio, renda, não tem nada a ver com a licitude ou ilicitude de condutas, ok? Então, é importante fazer isso. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho das espécies tributárias. Quais são as espécies de tributo que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico? Fica aí, não sai daí, te aguardo. Até já!